Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Seu amor perfeito sempre esteve repousado em mim. Céu passa pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso, em teus braços é meu descanso. Amém. Boa noite, queridos irmãos. Que a graça do Senhor seja com todos. Nossa saudação àqueles que vêm à casa do Senhor nessa noite. E a palavra do Senhor está no Salmo 34, verso 8, que diz: Ó, provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele se refugia. Nós somos bombardeados por notícias ruins o dia todo dia, né? Vemos quase sempre o pior lado do ser humano nos noticiários. Também coisas ruins podem nos acontecer com certa frequência, talvez nas suas relações familiares, né? Que podem não estar tão boas assim. A sua situação financeira também, suas perspectivas de vida acabaram se tornando bastante nubladas. Seu emprego tem sido mais um fardo do que um prazer para você. Pode ser que você esteja nessa noite aqui com uma vida espiritual decrépita, quase inexistente, longe de ser uma vida saudável. E você olha ao redor e não consegue perceber traços de bondade, de prazer e de alegria. Mas a palavra do Senhor nessa noite, ela nos faz esse convite para que você prove, para que você experimente, para que você testemunhe o quê? Que o Senhor é bom. Que você possa se refugiar nele, na sua bondade, e que nessa noite você possa experimentar o quão bom esse Deus de fato é. Seu cuidado, seu consolo, sua graça, sua palavra, porque Deus está aqui, meus irmãos. Ele promete fazê-lo. Então que você possa fechar os seus olhos nesse momento. Nós vamos fazer a nossa oração de adoração, e que você se derrame aos pés desse Deus e reconheça a bondade dele sobre a sua vida. Se esqueça do mal que tem nos cercado, da maldade do homem, da violência, de tudo isso, e lembre do que esse texto diz: provai e vede que o Senhor é bom. Seja bem-aventurado e nessa noite se refugie nele. Oremos. Senhor meu Deus, nós queremos experimentar essa tua bondade, e meu Pai, a verdade é que nós já temos feito isso. O Senhor é um Deus que prova a sua bondade para conosco diariamente, e é graças a essa bondade que estamos aqui hoje. Estamos vivos, estamos com saúde, estamos com alimento nas nossas mesas, temos vestes para nos cobrir. Ó Senhor, temos um teto sobre as nossas cabeças, e é por isso que nós podemos provar, experimentar e testemunhar da tua bondade. Ó Senhor, bondade que se manifesta principalmente nos momentos ruins da vida, Senhor. Momentos em que
as coisas que nos cercam não nos apresentam nenhum tipo de luz, nenhum tipo de satisfação, nenhum tipo de prazer. Ó Deus, permita que corramos para Ti, que sejamos achados em Ti e que bebamos dessa fonte de águas deliciosas, Senhor, que é a Tua presença. Que o Senhor possa revelar essa bondade mais uma vez em nosso meio, nos edificando, nos abençoando e nos consolando com a Tua palavra e com todos os atos desse culto, porque todos eles são providência de Deus para a nossa edificação espiritual nesse lugar. Se conosco, Senhor, em nome de Jesus é a nossa oração. Amém e amém. Fiquemos de pé, vamos cantar o hino 21 ao Deus de Abraão. Ao Deus de Abraão, louvai, do vasto céu, Senhor, eterno e poderoso, Pai e Deus de amor, augusto Jeová, que terra e céu criou. Minha alma ao nome exaltará do grande eu sou. Ao Deus de Abraão louvai, eis por mandado seu. Minha alma deixa a terra e vai gozar no céu. O mundo desprezei, seu lucro e seu louvor, e Deus por meu guião tomei e protetor. Meu guia Deus será, seu infinito amor, feliz em tudo me fará por onde eu for. Tomou-me pela mão, nas trevas deu-me luz, e dá-me eterna salvação por meu Jesus. Meu Deus por si jurou, eu nele confiei, e para o céu que preparou eu subirei. Sua face eu hei de ver, confiado em seu amor, e para sempre engrandecer meu Redentor. Amém. Podem sentar, queridos. Momento do nosso ato de contrição. Nós confessamos diante de Deus os nossos pecados. Salmo 32, versos 1 e 11. Leiamos juntos. Diz assim: Bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada, cujo pecado é coberto. Alegrai-vos no Senhor e regozijai-vos, ó justos, exultai, vós todos que sois retos de coração. No momento introdutório, o texto que nós trouxemos aqui, ele fala que bem-aventurado é o que se refugia no Senhor. Agora, ele mostra um outro tipo de bem-aventurança. Bem-aventurado é o que tem a sua iniquidade perdoada e o pecado coberto. E isso, meus irmãos, só é possível
por causa da obra perfeita do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós que outrora éramos pecadores, miseráveis e sem esperança no mundo, por causa de Jesus, somos feitos, por causa desse sangue derramado, bem-aventurados. Bem-aventurados. Somos perdoados, somos redimidos das nossas iniquidades. E vejam o que o verso 11 diz. Ele mostra que só existe uma reação possível a nós diante disso. É alegria no Senhor, é regozijo, é exaltação nele, e é com essa confiança de que em Cristo, nós os que cremos, somos bem-aventurados e temos o nosso pecado perdoado, que nós nos achegamos a ele e confessamos os nossos pecados. Você tem um minuto de oração silenciosa, só entre você e Deus, para levar a ele a sua confissão, e depois eu estarei orando, levando de maneira coletiva a nossa confissão ao Senhor. Um minuto de oração silenciosa. Senhor Deus e Pai, nesse momento nós queremos colocar diante de Ti as nossas falhas e as nossas transgressões. Sabemos, Senhor, que por mais que nos esforcemos, nos é impossível cumprirmos perfeitamente as exigências que o Senhor faz de nós. Sabemos que por mais que nos esforcemos, nós não conseguimos seguir exatamente, sem erros, o exemplo do nosso Senhor Jesus Cristo. E é por isso, meu Deus, que como povo Teu, nós queremos confessar a nossa culpa e os nossos pecados, aquelas vezes, ó Deus, que nós usamos das nossas palavras para ferir os outros, para falar mal dos outros, para proferir mentiras, para blasfemar contra Ti, vezes que usamos, Senhor, os nossos pés para correr em direção ao mal, as nossas mãos, Senhor, para negar aquilo que é do outro por direito, aquilo, Senhor, que deveríamos repartir com o nosso semelhante, usarmos para agredir, usarmos, Senhor, para tocar, para fazer, para gesticular o que não deve, meu Deus. Às vezes usamos os nossos ouvidos para ouvir e recepcionar o que não presta, os nossos olhos para serem colocados no que não edifica. Às vezes, ó Deus, em que colocamos o nosso corpo e o nosso coração onde não deveríamos. Pelas vezes que levantamos ídolos no nosso coração e às vezes nem ao menos percebemos. Ídolos estes, Senhor, que têm às vezes ocupado o primeiro lugar na nossa vida. Ó Deus, em nome de Jesus, perdoa-nos. Lava-nos das nossas iniquidades, lava-nos das nossas transgressões, que nós, ó Deus, não venhamos a incorrer no Teu desagrado paternal, que o Senhor não precise nos corrigir, removendo de nós a luz da Tua face, mas em nome de Jesus, Senhor, traz restauração pela Tua bondade, pela Tua misericórdia, traz, ó Deus, pureza de consciência, tranquilidade de alma, na certeza de que fomos perdoados por Ti em Jesus Cristo. E faze-nos, Senhor, a cada dia mais semelhantes ao Teu Filho, porque essa é a obra do Teu Espírito nas nossas vidas. Sê com a Tua igreja, com o Teu povo, e recebe a nossa adoração, ó Deus, porque é para Te adorar que nós estamos aqui, em nome de Jesus. Amém. Vamos fazer agora a leitura bíblica alternada, que se encontra em 2 Timóteo, capítulo 3, versos de 1 a 17. Eu lerei o primeiro verso, os irmãos o segundo, e assim até o último, quando leremos todos juntos. Diz assim: Sabei, porém, isto, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos e irreverentes,
desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, infatuados, mais amigos prazeres que amigos de Deus, tendo forma de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder. Foge também destes. pois entre estes se encontram os que penetram sorrateiramente nas casas e conseguem cativar mulheres sobrecarregadas de pecados, conduzidas de várias paixões, Que aprendem sempre e jamais podem chegar ao conhecimento da verdade. e do modo com que Janes e Jambres resistiram a Moisés, também estes resistem à verdade. São homens de todo corrompidos na mente, réprobos quanto à fé. Eles, todavia, não irão adiante, porque a sua insensatez será a todos evidente, como também aconteceu com a daqueles. Porém, tem seguido de perto o meu ensino, procedimento, propósito, fé, longanimidade, amor, perseverança. As minhas perseguições e os meus sofrimentos, quais me aconteceram em Antioquia, Icônio e Listra, que variadas perseguições tenho suportado. De todas, entretanto, me livrou o Senhor. Ora, todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Mas os homens perversos e impostores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste. E que, desde a infância, sabes as sagradas letras, que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. Todos, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Você pode ficar de pé nesse momento, porque a equipe de louvor nos conduzirá na adoração ao nosso Deus. Equipe de louvor saudando a igreja com a santa e gloriosa parte do Senhor. Amém. Amém. Com as leituras que a gente fez de introdução e ato de louvor, né? Eu tive uma reflexão. Quando a gente é criança, acho que todo mundo já passou por isso. Quebrar alguma coisa da mãe e se esconder. Ou mentir, né? Deus, ele nos chama justamente para o contrário. Quando a gente se quebra pelo pecado, a gente se perde pelo pecado, ele chama a gente para se apresentar diante dele. Porque ele quer perdoar esse pecado. Mas ele também precisa que a gente reconheça que erramos. Então, quando a gente vive em Cristo, a gente vive o completo oposto daquilo que se espera da nossa própria intuição. Se fizermos uma besteira, Cristo pede para que a gente chegue até Ele. Quando, na verdade, a gente queria sair correndo, se esconder da nossa vergonha. Mas Cristo pede para que a gente se apresente, para que Ele possa perdoar esse pecado. Deus, ele vai na contramão, irmãos, do mundo. Aquilo que o mundo ensina para a gente, aquilo que a gente acha que é certo, Deus, ele mostra que é totalmente errado. Ele tem vida para a gente, ele tem perdão, ele tem graça e salvação. Vamos cantar? Essa música lembra um pouco sobre conversão, né? Quando a gente conhece esse Deus, tudo passa a ser diferente. Nosso velho homem morre e agora reina um novo homem. Vamos lá? Abraça-me, Senhor, não me deixe ir. Eu quero estar em teus braços de amor. Contigo eu quero
leve, Senhor, não me deixe, eu quero estar em teus braços de amor. E agora que perto estás, tudo é diferente, muito diferente, Senhor. Já não sou mais o mesmo, minha vida mudou, contigo quero estar para sempre. Agora que perto estás, tudo é diferente, Senhor. Já não sou mais o mesmo, minha vida mudou, contigo quero estar para sempre. Cantar ali em base é difícil. Ela faz com a naturalidade. É verdade. Às vezes quando eu ouço os hinos para escolher, eu falo, esse aqui é fácil. Aí quando a gente vai ensaiar, a gente fala, não é fácil não. Esse louvor, ele é um pouco especial para mim, porque, quer dizer, dentro do versículo, né, ele foi título da minha primeira pregação. Então tem um certo carinho aqui. É curioso que quando Davi ele escreve esse salmo, ele não tinha noção do que viria depois. Aquilo que Davi estava pedindo a Deus, ele mal saberia que nós hoje teríamos Deus habitando em nós. Você comentou uma vez sobre isso, né, que Davi, o povo daquela época ansiava pelo templo, pelo tabernáculo de Deus. Mal eles sabiam que Deus habitaria dentro de nós. Nós seríamos o tabernáculo de Deus. Né? E João fala que aquele que amar a Deus, Deus, Cristo se fará presente dentro dessa pessoa, habitará dentro dessa pessoa. Olha que privilégio, irmãos, nós temos. O privilégio de ter o Deus que consegue tocar as duas extremidades do universo habitando dentro de nós. Isso é uma grande oportunidade que nós temos em vida. Então que a gente consiga adorar esse Deus em espírito e em verdade. Desculpa. Esqueci a nota, gente. Acredita? Mas é porque eu fiz uma transposição aqui, mas vamos lá. Para sempre.
continuidade a esse ato de adoração, meus irmãos, nós vamos agora passar para o ofertório. E o texto da palavra de Deus diz, Deuteronômio 16, 17: cada um oferecerá na proporção em que possa dar, segundo a bênção que o Senhor seu Deus lhe houver concedido. Deus não pede nada de nós que Ele mesmo já não nos tenha provido, queridos. Ele não pede nada que esteja acima da nossa capacidade. O texto diz para oferecermos a Ele na proporção em que possamos dar, de acordo com a bênção que Ele nos tem dado. No fim das contas, nada é nosso. No fim das contas, nada é por nós mesmos. Damos a Ele o que recebemos dele. E é por causa da fidelidade de Deus em nos conceder é que temos condição de contribuir com a obra do Senhor. A equipe de louvor nos conduzirá mais uma vez no cântico. Enquanto isso, você pode trazer a sua contribuição e, se julgar melhor, os dados bancários, Pix, QR Code da igreja estarão expostos no projetor. Portanto, venhamos e tragamos a nossa oferta. Quero dizer que te amo. Quero dizer que sou grato, pois ouviste o meu amor. Apesar de quem eu sou, pois livraste a minha alma da morte, e por causa do teu amor mudaste a minha sorte. Que darei a ti, Senhor, por todo o bem que tens feito a mim. O que darei a ti, Senhor, por todo o bem que tens feito a mim. Tomarei o cálice da salvação, pagarei os teus votos na congregação e adorarei teu santo nome. E adorarei teu santo nome. O que darei a ti, Senhor, por todo o bem que tens feito a mim. O que darei a ti, Senhor, por todo o bem que tens feito a mim. Tomarei o cálice da salvação, pagarei os meus votos na congregação e adorarei teu santo nome. E adorarei teu santo nome. Amém. Cumprimento da igreja com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Esse momento de ofertório, peço aos irmãos que reflitam que no nosso dízimo não é somente financeiro, mas nosso dízimo é todo dia, todo momento, porque nós temos que dar ao Senhor 10%. Eu peço aos irmãos que reflitam se deram os 10% hoje. Quando levantaram, agradeceram por dia que passou, o dia que há de vir, pelo alimento da mesa, pelo ar que está respirando, pela sua visão, pela sua audição. Que possamos agradecer a cada instante
que Deus nos dá. Esse é o verdadeiro dízimo. Sermos gratos. Como diz o hino, o que te darei a ti, Senhor? Gratidão. Amém. Senhor, meu Deus e Pai, estamos aqui na tua casa, nesse momento lembrando de ti, Senhor. Não esquecendo a cada minuto, a cada segundo de nossa vida, o que tu fizeste. Então, Senhor, que tu possa abençoar aqueles que estão aqui presentes, aqueles que não puderam vir, Senhor, aqueles que estão assistindo, Senhor, ou que irão assistir este culto em adoração a Ti. Que Tu possa, Senhor, descer com a Tua mão poderosa, porque os dias estão se findando, mas aqueles escolhidos por Ti não foram esquecidos. E que aqueles escolhidos também não esqueçam de Ti, porque as lutas, as adversidades, o desânimo vem. Mas o principal, a Tua mão poderosa, nos segurando, nunca está longe. Eu lhe agradeço, Senhor, por tudo que Tu fez, faz e ainda irá fazer sobre a minha vida e a vida dos irmãos. Amém. Amém. Podem sentar, irmãos. Vamos dar continuidade ao culto da noite. Agora com o nosso ato de intercessão, quando nós rogamos a Deus pelas causas, né? Que nós já temos orado constantemente. 1 Crônicas 17, 19 e 20 diz: Ó Senhor, por amor de teu servo e segundo o teu coração fizeste toda esta grandeza, para tornar notórias todas estas grandes coisas. Senhor, ninguém há semelhante a Ti, e não há outro Deus além de Ti, segundo tudo que nós mesmos temos ouvido. Enquanto por aí se professam muitos deuses e muitos senhores, para nós há apenas um único Deus e um único Senhor. E a respeito desse Deus grandioso, temos ouvido que Ele operou no passado coisas extraordinárias, maravilhosas, curou pessoas no meio do seu povo, transformou vidas, e é a Ele, sabendo que é um Deus que não muda, que nós clamaremos nesse momento. Continuaremos orando pelos enfermos, continuaremos orando pelos apoiadores, continuaremos orando por esta igreja, pelo nosso país, e eu quero acrescentar aqui oração também pelo nosso irmão André, que mandou uma mensagem lá no grupo avisando que não estaria conosco porque não está se sentindo bem. Que os irmãos possam se lembrar dele nas suas orações, e orar também pela senhora Maria, se não me engano o nome dela é Maria da Conceição Ribeiro, tá? Alguma coisa assim. Ela é esposa do proprietário desse local que nós nos reunimos. Ela está internada e eu me dispus, quando soube, a orar pela vida dela. Jean, você pode nos levar em oração, lembrando dessas coisas? Amém? Senhor, meu Deus, Pai poderoso, digno de honra, digno de toda a glória, és Tu, Senhor. Estamos aqui agora, Pai, te pedindo por causas especiais, causas que clamamos a Ti para que o Senhor nos atenda, que se faça conforme a Tua vontade. Eis aí pessoas, Pai, das quais eu não conheço, mas o Senhor conhece todas as coisas. O Senhor esquadrinha o coração de todos os homens e o Senhor os conhece. Tua palavra diz que o Senhor chama todas as estrelas pelo nome. Então o Senhor também nos conhece. Que o Senhor possa descer a Tua mão curando e desprovando todas essas pessoas do mal que lhes foram acometidos, Pai. Que o Senhor possa trazer renovo, restauração, não só física, Pai, mas também espiritual. E aqueles que precisam, Pai, da Tua palavra, fazer morada nos seus corações, que o Senhor possa convencê-los de seu mal, que o Senhor possa repreendê-los e trazê-los ao arrependimento. Nós confiamos em Ti, porque o Senhor é um Deus forte, um Deus tremendo, Deus de todas as coisas, que nos resgata com mão forte. Então que o Senhor possa resgatar aqueles que o Senhor já tem escolhido. Nós te agradecemos pela vida destes e te entregamos nas Tuas mãos. Te pedimos também, Pai, por aqueles apoiadores que têm mantido essa obra de pé, Pai. Aqueles apoiadores que o Senhor mesmo escolheu para que assim o fizesse. Nós te agradecemos pela vida deles e que o Senhor possa retribuí-los em dobro, Pai, segundo a Sua justiça, porque sabemos que o Senhor é um Deus justo. Te pedimos também sobre o nosso país, Pai, que o Senhor possa trazer renovo para nós, que o Senhor possa trazer um ar limpo que possamos respirar, porque nossas ruas, Pai, têm sido infestadas por violência.
que o Senhor possa trazer a sua mão com justiça sobre estas coisas e trazer um novo quadro para o nosso país e a nossa nação. Que o Senhor dê entendimento aos governadores, aos prefeitos, que possam governar com justiça. Nós sabemos que somente o Senhor governa com a justiça verdadeira, mas o Senhor também pode instruir essas pessoas a fazer o bem. Que nós estejamos, Pai, debaixo das tuas mãos fortes, que nós estejamos debaixo das tuas asas, Pai, da tua proteção. Guarda-nos, Deus, neste país. Guarda todos aqueles que são teus, Pai. Nós te pedimos e te agradecemos no nome do teu Filho amado Jesus Cristo, que reina para sempre. Amém. Amém, amém. Nós vamos agora para a pregação da palavra de Deus. Bruno, pode fazer essa oração por iluminação? Senhor, nosso Deus e nosso Pai, muito obrigado por estarmos tendo essa oportunidade agora de estarmos reunidos aqui em Seu nome. Que o Senhor possa falar através do Seu servo, que o Senhor possa nos exortar, nos corrigir, nos guiar pelo caminho correto, que o Senhor possa falar de forma especial a cada um de nós, e que possamos sair daqui e não ficarmos apenas na teoria, mas que através do Seu poder, da Sua unção, do Seu amor, da Sua justiça, nós venhamos praticá-la no nosso dia a dia, e que possamos cada vez mais, com a Sua força, sermos iguais, um pouquinho mais a cada dia, ao Seu Filho amado, Senhor Jesus Cristo, que deu a Sua vida por nós na cruz, possibilitando que hoje estejamos aqui redimidos para a honra e glória do Senhor. É isso que te pedimos. Amém. Amém, amém. Irmãos, desde o dia 12 de janeiro, nós temos caminhado dentro de uma série de mensagens falando sobre a vida cristã. No dia 12 de janeiro mesmo, nós falamos em Gálatas capítulo 5, dizendo que a caminhada cristã, ou o andar no Espírito, é uma caminhada de liberdade e de geração de frutos. Na semana seguinte, dia 26, aliás, desculpa, 2 semanas depois, nós tratamos da vida cristã como algo que precisa nos levar à satisfação com a provisão de Deus, porque a ausência dessa satisfação tende a nos conduzir ao pecado. No dia 2 de fevereiro, nós falamos de que nós precisamos ser vozes de Deus no mundo, ao mesmo tempo que rejeitamos a voz da serpente. Tanto o sermão do dia 26 quanto do dia 2 de fevereiro foram feitos em Gênesis capítulo 3. No dia 9 de fevereiro, nós vimos que a vida cristã é uma vida longe da imoralidade, porque somos templos do Espírito Santo. No dia 23, 1 Tessalonicenses 2, nós vimos que a vida cristã é uma vida de testemunho e amor. No dia 2 de março, através de Isaías 30, naquela devocional que tivemos, não pudemos nos reunir por causa do carnaval, nós vimos que a vida cristã ela é uma caminhada de confiança em Deus. No dia 9 de março, vimos pelo Salmo 103 que a vida cristã é uma vida de louvor e gratidão pelas misericórdias de Deus. E no domingo passado, dia 23, nós em Atos capítulo 20, falamos que a vida cristã é uma vida que precisa estar atenta contra os perigos e as distrações. Hoje, encerraremos essa série de mensagens em Lucas capítulo 22, versos de 39 a 51, mostrando que a caminhada cristã ela é uma caminhada passível de feridas. Lucas 22, de 39 a 51. Diz assim: E saindo, foi como de costume para o Monte das Oliveiras, e os discípulos o acompanharam. Chegando ao lugar escolhido, Jesus lhes disse: Orai,
para que não entreis em tentação. Ele, por sua vez, se afastou cerca de um tiro de pedra e de joelhos orava, dizendo: Pai, se queres, passa de mim este cálice, contudo, não se faça a minha vontade, e sim a tua. Então lhe apareceu um anjo do céu que o confortava, e estando em agonia, orava mais intensamente. E aconteceu que o seu suor se tornou como gotas de sangue caindo sobre a terra. Levantando-se da oração, foi ter com os discípulos e os achou dormindo de tristeza. E disse-lhes: Por que estáis dormindo? Levantai-vos e orai, para que não entreis em tentação. Falava ele ainda, quando chegou uma multidão, e um dos 12, o chamado Judas, que vinha à frente deles, aproximou-se de Jesus para o beijar. Jesus, porém, lhe disse: Judas, com um beijo traz o Filho do Homem? Os que estavam ao redor dele, vendo o que ia suceder, perguntaram: Senhor, feriremos a espada? Um deles feriu o servo do sumo sacerdote e cortou-lhe a orelha direita. Mas Jesus acudiu dizendo: Deixai, basta! E tocando-lhe a orelha, o curou. Amém. Deus nos abençoe na exposição da palavra dele. Eu não sei qual de vocês chegou a assistir, mas eu mandei lá no grupo um vídeo bem interessante, né? Curtinho, engraçado e tal, né? E aí naquele vídeo você vê uma cabra anã, olha que coisa, num campo, né? Se divertindo ali, pulando, correndo, saltando. E aí ela parecia bastante alegre, né? Saltava de um lado para o outro, no meio das outras cabras, corria em volta da pessoa que estava ali, né? Uma das que estavam filmando. É uma cena fofa, a gente pode chamar assim. É legal de se ver. Mas a gente pode perceber naquela cena que de vez em quando aquela cabra empolgada subia em uma das outras e empurrava ela com as patas, né? Jogava ela para longe. E ela faz isso mais de uma vez, e com cabras diferentes. Talvez, né? Nem fosse a intenção dela fazer aquilo, machucar alguém ou coisa do gênero, mas ela acabava no meio da empolgação, né? Subindo e dando com as patinhas assim na outra e jogando a outra no chão. Alguns inclusive usam esse vídeo, tá? Eu conheço esse vídeo por causa disso. Usam esse vídeo para aqueles que descobrem o calvinismo. E aí a pessoa, né, fica animada, desconhece as doutrinas da graça e sai por aí saltando de cá para lá, alegre, descobriu o evangelho, não sei o quê, mas sem perceber, vez ou outra, acaba chutando um, acaba empurrando o outro, e acha que está tudo bem, né? Porque a cabra, ela faz aquilo com as outras cabras, e ela continua saltando, pulando, como se nada tivesse acontecido. Há quem diga, inclusive, que o indivíduo, quando ele descobre o calvinismo, ele tem que ficar pelo menos uns 10 anos isolado da sociedade, né? Até que ele amadureça para não acontecer esse tipo de coisa. Mas a verdade, irmãos, é que agir dessa forma não é uma coisa exclusiva de calvinistas recentes na fé reformada. É uma coisa que calvinistas maduros fazem, é uma coisa que arminianos fazem, é uma coisa que pentecostais fazem, é uma coisa que ser humano faz. E nós vemos um belo exemplo disso aqui em Pedro. Era uma madrugada de quinta-feira, quinta para sexta. Jesus, após celebrar a ceia com os discípulos, ele vai até o Getsemane, que era um jardim que ficava lá no Monte das Oliveiras. Ele já tinha o costume de se reunir com os discípulos ali. E ele vai orar porque ele percebe que a hora dele está chegando. E ele deixa os 11, que Judas já não está mais com eles a essa altura, né? Ele deixa os 11 num canto. Desses 11 ele separa 3 que eram mais chegados, Pedro, Tiago e João. Se afasta junto com esses 3 e diz a ele: olha, vigiem em oração aqui comigo. E o próprio Jesus vai uns 20 ou 30 metros mais à frente. O texto diz que ele se distanciou cerca de um tiro de pedra, é mais ou menos essa distância, para orar de maneira mais particular. Então você tem 2 lugares no jardim, no Getsemane. De um lado,
você tem uma noite fria, fechada, encerrando um dia talvez muito difícil e atribulado, já altas horas da noite, aquele clima de tristeza pairando sobre os discípulos, porque Jesus tinha dito que estava chegando a hora dele voltar ao Pai. Esses discípulos cansados, tristes, no escuro, numa noite fria, depois de um dia atribulado e complicado, com muitas informações para poder lidar, começam aos poucos a não conseguir mais orar, perder os sentidos e ser vencidos pelo sono. Isso já aconteceu com você? De estar orando e começar a sentir sono e dormir no meio da oração? Pois bem, do outro lado do jardim, cerca de 20 ou 30 metros dali, enquanto de um lado 3 homens dormiam, o mestre agonizava em oração. E agonizava a ponto do texto dizer que o seu suor se converteu em grandes gotas de sangue. Algo que só é possível acontecer com alguém que está em profundo pavor. E ele, terminando de orar, vai até esses discípulos e os encontra dormindo. E repreende esses discípulos: olha, vocês tinham que estar orando, né? Levantem-se, vocês têm que vigiar em oração, porque podem cair em tentação. E qual foi a surpresa deles? Quando, sonolentos, despertados com um susto, porque, meu Deus, Jesus está aqui, né? Antes de Jesus terminar de falar, antes de Jesus terminar de repreendê-los, uma leva de soldados romanos se aparece, né? Aparece ali no meio deles, e com Judas Iscariotes à frente, um dos 12, né? E trai a Cristo com um beijo. A reação ao ver aquele monte de soldado no Getsemane, de 2 desses 3 discípulos, foram pegar as espadas e cercarem a Jesus. Então eu imagino que devem ter ficado um de cada lado, com espadas a postos para proteger o mestre, e perguntaram, lá no verso 49, Senhor, feriremos a espada? Quer dizer, Senhor, nós devemos ir para a batalha, nós devemos investir contra esses soldados? Um deles, o terceiro, que não está aposto junto com Jesus, ele não espera a resposta de Cristo. Ele vai sem qualquer comando de Cristo, não esperando a resposta, não estando a postos. Ele simplesmente levanta no susto, vê aquele monte de soldado, desembainha a espada e parte para cima. Pelo Evangelho de João, a gente sabe que esse discípulo foi Pedro. João, ele dá nomes aos bois, né? E Pedro, ele faz um corte no meio do escuro. A gente tem que lembrar disso, era um lugar escuro. Talvez eles tivessem algumas tochas, mas não é tão bem iluminado assim. Ele dá um corte, não sabemos, né, em que direção, mas a questão é que o servo do sumo sacerdote poderia inclusive morrer com aquele golpe que recebeu, e ele, numa reação, esquiva, e nessa esquiva ele recebe um golpe na orelha direita. E a orelha direita, ao que dá a entender, ela é decepada, ela é cortada fora. E Jesus, mandando cessar, né, mandando seus discípulos não fazerem aquilo, vai até aquele homem e cura ele. Cura ele. Algumas coisas que nós podemos aprender com essa breve história. Em primeiro lugar, irmãos, a gente tem que aprender a parar de agir no impulso, tá? A atitude de Pedro aqui é uma atitude que muitos de nós também temos no nosso dia a dia. Pedro estava com sono. Pedro estava com sono. E o sono nos deixa irritadiços, estressados, nos impede de raciocinar direito. E as circunstâncias da vida também fazem isso com a gente. Elas também nos estressam, nos irritam. Às vezes não são as situações, às vezes são as pessoas da nossa vida que fazem isso conosco. Ou se, a semelhança de Pedro, um belo dia você não dormiu tão bem, e aí
acabou discutindo com uma pessoa, ou está desanimado por alguma notícia que recebeu, você não está bem. A questão é essa. Tem dia que você não está bem, você não está no seu juízo perfeito. Querido, nesses dias, nesses momentos, não tome decisões baseado no que você está sentindo, nas emoções que você tem, baseado no calor do momento, porque você tem uma grande chance de agir na impulsividade. E agir com impulsividade, meu irmão, muitas das vezes vai levar você a ferir alguém, ou vai levar você a se ferir. Pedro não deveria estar dormindo. Pedro e os demais deveriam estar orando. E quando nós temos que tomar uma decisão importante na vida, o que a gente tem feito? A gente tem que se entregar ao sono, ou a gente tem se esforçado para orar? Nós temos deixado de consultar ao Senhor, e em muitos momentos temos pagado preços caros por isso. Pedro se deixou vencer pelo sono, e ao invés de vigiar em oração, agiu baseado no seu sono, na sua sonolência. Antes de receber uma resposta de Jesus, a resposta do feriremos a espada, é óbvio que Jesus diria não. Mas Pedro tomou a frente e foi fazer antes de Cristo respondê-lo. Muitos de nós oramos e pedimos respostas a Deus e não queremos esperar Deus responder. Nós tomamos a decisão por conta própria, aquilo que parece ser melhor aos nossos olhos, interpretamos ali a situação de uma forma e acabamos ferindo pessoas. No surto de estresse, de raiva, ou simplesmente porque a gente não sabe segurar a língua, tá? Tem gente que é assim. Tem gente que é desagradável. Você talvez conheça pessoas assim. Tem gente que é naturalmente desagradável. Quando nós, nesses surtos de estresse, de raiva, não seguramos a nossa língua, nós deixamos de agir com empatia. E deixando de agir com empatia, não nos colocamos no lugar do outro. E falamos e agimos sem nos preocupar com a maneira com que aquele próximo, aquela pessoa, vai receber a nossa fala. Nós temos a nossa razão, não é? Nós não nos preocupamos com os nossos atos, se eles vão ferir outras pessoas, se as nossas palavras vão ferir ao outro, nós não estamos preocupados com isso. Por isso, uma primeira coisa que eu quero que você reflita aqui é: como você está hoje? Hoje, você está bem? Você está alegre? Você está esperançoso? Você está com o coração cheio de alegria? Ou você está triste, está mal, está cabisbaixo? Ou você é alguém que foi machucado por outro? Uma pessoa com o coração cheio de amargura? Ou você está estressado, frustrado por alguma coisa? Você deve se lembrar sempre que o coração fala, aliás, a boca fala do que está cheio o coração. Então, dependendo de como você está hoje, cuidado com o que você vai dizer, cuidado com as decisões que você vai tomar. Provérbios capítulo 4 vai dizer: de tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. Como é que a gente costuma agir e falar diante dos momentos de estresse e de frustração? Quando tem uma decisão para ser tomada, como é que você age? Você ora e busca a resposta do Senhor, ou você tem que agir na impulsividade antes mesmo dele responder? Como está a sua saúde? Sua saúde mental, sua saúde física, emocional? Você tem cuidado devidamente do seu sono? Você tem feito exercícios físicos? Como é que está a sua alimentação? Tem
muito problema de púlpito, irmãos, que a gente não consegue resolver. E às vezes o camarada está passando por problemas, não é por questões espirituais, é porque ele simplesmente está negligenciando cuidados básicos da vida dele. E aí vive cansado, vive estressado, e desconta na esposa, desconta nos pais, desconta em quem está próximo, e fala o que não deve, age da maneira como não deve, baseado nisso tudo. O cara negligencia um monte de noite de sono, só come besteira, não faz uma caminhada, não faz um exercício físico, fica vendo besteira o dia todo, apodrece a mente com tela constantemente. Isso vai refletir na maneira como você lida com o seu próximo. Isso vai refletir na forma como você tem visto a vida, como você olha aquilo que está ao seu redor. Quem você tem ferido? A quem você deve um pedido de desculpas? Quem você feriu e que precisa te perdoar? Ou quem feriu você e que você também precisa perdoar? Porque, como eu disse, em primeiro lugar, o nosso agir por impulso, assim como Pedro fez, machuca os outros. Machuca os outros. Ele estava dormindo ao invés de estar orando. E quando ele é repreendido por Jesus, ele talvez nem tivesse ainda muita clareza do que aconteceu. E quando ele percebeu os soldados, ele vai na impulsividade do sentimento do momento, nem raciocinando direito, nem sentindo as coisas direito, nem entendendo direito o que está acontecendo. Ele só puxa a espada e vai para cima do soldado, do servo, aliás, do sumo sacerdote. Em segundo lugar, você sabia que às vezes a gente fere os outros com boa intenção? Com boa intenção. E eu tenho certeza que Pedro aqui teve uma boa intenção. Pode não parecer, mas ele teve uma boa intenção. Ele partiu para cima do soldado com o intuito de proteger Jesus. Talvez achando que aquele era o grande momento da revolução contra Roma. É agora que a gente vai tirar o César do trono. É agora que o reinado de Deus sobre a nação vai acontecer. Ele estava equivocado, mas ele teve boa intenção. E esse é o problema. A gente fere pessoas, até mesmo quando tem boa intenção. Quantos de nós não falamos algo no intuito de ajudar, mas a maneira como a gente fala não é bem recebida pelo outro? Quantas vezes a gente toma a frente para fazer uma coisa, a gente não tem como ler mente, não? A pessoa está planejando fazer uma coisa, a gente toma a frente querendo agradar, e aí ela fala, pô, mas eu tinha outros planos para isso aí. Você não tinha que ter pegado para fazer, deixa que eu fizesse, deixasse que eu fizesse. Eu tinha outra intenção. E pela maneira como a gente fala às vezes, porque a gente tem dificuldade de se expressar, a pessoa recebe a nossa boa intenção como um ataque, como um golpe de espada. A gente quer ajudar, às vezes a tudo e a todos, né? Queremos ser sempre os heróis da coisa, da situação ali. Irmão, você não tem que falar sempre não, tá? Você não tem que agir sempre não. Às vezes a pessoa só precisa de um ouvido para depositar as suas lamúrias. Ele não está precisando de conselho. Geralmente age assim, querendo dar sempre uma resposta muito sábia, né? E tal, a pessoa que quer algum tipo de atenção. Isso fala mais do nosso coração do que de qualquer outra coisa, né? Porque às vezes a gente não se prepara para determinadas conversas difíceis. Pessoas vêm até nós com demandas complexas e a gente, nesse afã de dar uma resposta para o indivíduo, age e fala na impulsividade. Isso não é sábio. O silêncio muitas das vezes fala muito. O silêncio muitas das vezes são respostas que as pessoas precisam. A gente critica muito os amigos de Jó.
Mas se você ler bem o início do livro, você vai ver que no começo eles estavam fazendo o que é certo. Eles estavam lá, eles foram lá para ver a situação do amigo e ficaram juntos ali durante 7 dias completamente mudos. E o que você vai falar para uma pessoa que perdeu os filhos, perdeu os bens, perdeu tudo? O que você vai falar para uma pessoa dessa? Enquanto eles estavam ali, calados, sendo aquele apoio presente, mas sem nenhuma palavra, estava ótimo. Quando eles começam a falar que o negócio desanda. Quando eles começam, na maior boa intenção do mundo, acusar Jó de pecados que Jó sabia que não tinha cometido, aí a coisa começa a desandar. A língua é uma coisinha complicada pra caramba. A palavra de Deus diz que nós podemos usá-la para abençoar e amaldiçoar. Nós podemos usar ela para trazer vida ou para matar. Quando a Bíblia diz que a vida e a morte estão no poder da língua, e quem souber usá-la comerá do seu fruto, não está dizendo que a sua palavra tem poder. Ela está dizendo que através do que você fala, pode trazer vida ou pode matar uma pessoa. Pode trazer ânimo ou pode ser a última pá de terra jogada sobre aquela pessoa. Um dos nossos fracassos na evangelização e no discipulado também é exatamente isso: a gente não sabe falar. Nós somos grosseiros, intolerantes, impulsivos, arrogantes, agimos como se fôssemos superiores e senhores da razão. Nós falamos como gente estúpida, estúpida no sentido de grosseira, gente que não é cordata. E a palavra de Deus, ela compara a si mesma como uma espada afiada de 2 gumes. Eu publiquei um dito do John Piper essa semana, que diz que o líder, eu não diria só o líder, todos nós devemos usar a palavra de Deus como um cirurgião e não como um açougueiro. O cirurgião, ele abre a pessoa, mas com o intuito de curá-la. O açougueiro não. Ele vai cortar por cortar. Ele vai pegar uma coisa morta e vai fatiar uma coisa morta. Ele não tem o intuito de trazer vida àquele pedaço de carne. A palavra de Deus é uma espada de 2 gumes. E olha aquilo que Pedro cortava. Sabe o que é mais interessante ainda? Ele acertou a espada justamente aonde? Na orelha do servo. Nós temos usado mal a espada de Deus muitas das vezes para ferir os ouvidos daqueles que nos ouvem. Nós usamos a palavra de Deus para agredir o outro, para ferir ao outro, para machucar aqueles que nos escutam. Nós usamos às vezes para justificar os nossos maus comportamentos. Essa semana saiu aí, né, e não se fala de outra coisa nos perfis evangélicos, do caso de um certo pastor bastante conhecido no nosso meio, que foi afastado do ministério, porque ele pregava de forma muito incisiva e grosseira, mas ele admitiu que na vida pessoal ele tratava as pessoas dessa maneira também. E isso não tem a ver só com ele, isso tem a ver com todos nós, porque não foi só ele que fez isso, todos nós temos feito isso. Quando um descrente vem falar conosco, às vezes a gente é estúpido sim, às vezes a gente age com arrogância sim. Às vezes na nossa casa, com o nosso marido, esposa, filho, pai, mãe, a gente é arrogante, a gente é grosseiro sem necessidade. Porque a gente não entende, queridos, que a vida não é um preto e branco. Lidar com gente não é uma receita de bolo. Pessoas são complicadas porque cada um tem a sua própria realidade de vida. Você nunca, guarde isso, nunca deve julgar um indivíduo pensando assim: eu no lugar dele faria, pensaria, falaria isso. Porque você é você e ele é ele. São universos totalmente diferentes. São pessoas que tiveram criações diferentes,
vieram de famílias diferentes, têm saberes diferentes, passaram por experiências diferentes, sofreram traumas diferentes, são praticamente uma outra cultura. A gente fala muito de pregar a outros países, a outras nações, a outras culturas, missão transcultural, mas o teu vizinho é uma cultura diferente de você. Missão transcultural começa na tua rua. As coisas não são simples como se julga ser. Eu lembro de uma palestra sobre bioética que nós tivemos lá no seminário, e foi a partir dessa palestra que eu comecei a enxergar as coisas dessa maneira. Foram trazidos alguns casos lá, e cada caso é mais complexo que o outro. Um pastor recebeu certa vez no gabinete uma mãe desesperada, dizendo assim: pastor, minha filha está grávida. Só que ela está grávida do meu marido, ela está grávida do próprio pai. O que você faz numa situação dessa? Eu acho que eu abraçaria as duas e choraria juntas. Eu não sei o que eu faria numa situação dessa. E aí o dilema da coisa é: ela vai ter a criança? Ela vai sofrer um aborto? Ela vai fazer um aborto? Qual é a situação aqui? Qual é o melhor caminho? Outro caso que foi apresentado é de uma pessoa que sofreu um acidente e perdeu muito sangue e estava para morrer. Só que é uma testemunha de Jeová. Ela precisava de uma transfusão de sangue. Se ela não fizesse, ela morreria. Mas se ela fizesse, ela sobreviveria, mas passaria o resto da vida dela inteiro achando que perdeu a sua salvação. Você gostaria de viver a sua vida inteira angustiado, achando que perdeu a sua salvação? O que para você é melhor? Morrer, mas preservando a sua fé até o último instante, consolando seus familiares naquilo que eles acreditam? Ou você preferiria sobreviver, mas viver uma vida angustiada, miserável, achando que você não tem oportunidade de salvação mais? O que fazer? Por isso, em que áreas da minha vida eu tenho agido como Pedro? Impulsivo? E possivelmente prejudicando algo ou ferindo alguém que é importante, mesmo que não seja essa a minha intenção. Eu posso estar ferindo gente no meu casamento, lá no meu trabalho, na igreja. Posso estar ferindo pessoas na universidade, que seja. Onde tem gente, há possibilidade de haver feridas. Onde a falta de uma comunicação clara tem mais prejudicado do que abençoado, do que ajudado. Será que nós temos usado a palavra de Deus para defender e justificar os nossos próprios erros, ao invés de edificar e abençoar os outros? Será que nós, como cristãos, temos refletido antes de agir e antes de falar, nos colocando no lugar daquele a quem nós nos dirigimos? No lugar dessa pessoa, como é que eu receberia aquilo que eu estou dizendo? Como eu gostaria de ser tratado? Como eu gostaria que falassem comigo? E eu aqui não estou dizendo para a gente transigir valores. Eu não estou dizendo para a gente deixar de pregar a verdade ou coisa assim. Não! A questão é, como fazer isso? Como? Você pode fazer como Pedro, de maneira impulsiva, ferindo os outros e sem resolver o problema. Você pode agir como os fariseus, que no caso da mulher apanhada em adultério, não quis saber que aquela lá era uma pessoa, era um ser humano. Fazia uma leitura extremamente superficial da situação, olhando as coisas por cima, a partir de rótulos.
Ela é uma prostituta. Ele é um corrupto. Não entendendo que por trás da prostituta, por trás do corrupto, por trás do ladrão, por trás do religioso amargurado, existe um ser humano. Existe alguém sedento de amor e de graça. Ou você pode ter a ótica de Jesus, que é a ótica de Deus da situação. E ter a ótica de Deus é muito difícil. Primeiro porque Ele é Deus e nós não somos. Mas é por isso que nós devemos orar e esperar as respostas. Esperar a direção, esperar nele. Por isso, em primeiro lugar, agir por impulso machuca pessoas. Em segundo lugar, nós somos capazes de ferir os outros até quando há boa intenção. Em último lugar, existem feridas, meu querido, que só Jesus pode sarar. E olha que pregação viva que Cristo faz aqui. Apesar de tê-lo como um dos seus algozes naquele momento, Jesus não hesitou em se lançar em direção ao servo do sumo sacerdote. E ele faz isso não para se defender, não para atacar aquele homem, como Pedro, ele o faz para curá-lo. Esse gesto de amar alguém que estava ali como seu inimigo é a demonstração prática daquilo que ele mesmo nos ensinou lá no Sermão do Monte, de que nós devemos orar pelos nossos inimigos e fazer o bem a todas as pessoas. Veja como é completamente diferente o agir de Pedro e o agir de Cristo. Pedro agiu com impulsividade, considerou o servo do sumo sacerdote como seu adversário e, tendo uma reação imediata, tentou matá-lo e, como não conseguiu, o feriu. Jesus, por outro lado, age com amor. Não querendo saber se era inimigo, não querendo saber se era servo do sumo sacerdote, se era soldado romano, se era sumo sacerdote, quem fosse. Jesus, ele age com amor. Ele se lança em direção a ele com amor. Talvez você esteja aqui hoje, nessa noite, com o coração dilacerado por coisas que ouviu, de gente próxima, familiares, colegas de trabalho, irmãos em Cristo. O mesmo Jesus que curou o Malco pode curar o seu coração. Jesus, ele é alguém que se importa com as suas dores, tá? Jesus, ele não é alguém que está sentado no trono distante de nós, que de vez em quando olha aqui para baixo, que está alheio ao seu sofrimento, ou que considera coisa muito pequena aquilo que você passa. Não. Esse Jesus está interessado nas suas dores, ele se importa com você. E ele quer curar você. Pode ser que você tenha causado dores às pessoas e já procurou essa pessoa, já se desculpou, mas a ferida não fecha. Parece que o que você pôde fazer não é suficiente. Jesus é quem pode tratar dessa situação. Jesus é quem pode restaurar as feridas por completo. O que aquela cabra anã do vídeo e Pedro, nesse episódio aqui, tem em comum? Eles agem de acordo com a emoção. E eles, de alguma forma, prejudicam e machucam quem estava próximo. Vou reformular a pergunta. O que a cabra anã e Pedro têm a ver conosco? Porque nós fazemos a mesma coisa. Exatamente a mesma coisa. Nós agimos e falamos na impulsividade, nós ferimos e somos feridos. Mesmo quando essa não é a nossa intenção. Na caminhada cristã, algumas oportunidades vão se abrir diante de nós. Que nós saibamos aproveitar essas oportunidades e aprendermos a ser mais como Jesus e menos como Pedro aqui. Que sejamos canais de cura, de restauração, de bênção.
e não de feridas e desamor. Queridos, ter a mente de Cristo e ser como Cristo só é possível quando nós andamos no Espírito. À medida que nós buscamos a face dele, nos enchemos dele. Vamos ficar de pé, vamos orar? Nós só conseguimos nos parecer com Jesus à medida que estamos próximos a Ele. Que você então se exponha à palavra de Deus e busque a face do Senhor com esse clamor. Que você seja mais parecido com Ele e menos parecido consigo mesmo. Impulsivo na sua natureza, querendo sempre ter a razão, querendo sempre ser aquele que age sem pensar, baseado nas emoções, baseado no momento. Senhor meu Deus, Senhor, quantas vezes nós fazemos isso? É um sermão que depõe a cada um de nós aqui, porque cada um de nós temos praticado em algum momento essas coisas. Não é para isso que o Senhor nos chamou. O Senhor nos chamou para fazermos a diferença, para sermos melhores, para sermos controlados, razoáveis. Nós não queremos, Senhor, fazer a coisa errada num momento crucial. Nós não queremos tomar uma decisão movidos de impulsividade. Nós precisamos, ó Deus, saber esperar a Tua resposta. Precisamos saber buscá-la em oração. Precisamos, Senhor, esperar que o Senhor diga basta, ou não, ou sim, é a hora. Ó Deus, a nossa percepção da realidade em muitos momentos é distorcida por nossa própria causa. Temos negligenciado coisas básicas, Senhor, e a nossa percepção da vida se torna ofuscada. Perdoa-nos, Senhor, porque muitos têm deixado de Te dar ouvidos por nossa causa. Perdoa-nos, Senhor, porque não são poucos aqueles que tiveram a sua fé prejudicada por nossa causa, por aquilo que falamos sem pensar, pela maneira como agimos sem pensar. Que o Senhor tenha misericórdia de nós e destes. Quantas feridas já causamos, Senhor, ao nosso próximo, a nós e a Ti mesmo, Deus, porque deixamos de vigiar em oração e preferimos dormir. Quando não lutamos contra as nossas próprias necessidades, deixando de fazer a vontade de Deus. Senhor, que essa igreja seja uma igreja diferente, seja uma igreja que sabe ouvir, seja uma igreja que sabe falar, seja uma igreja que sabe se colocar no lugar do outro, sabe pensar no lugar do outro, sabe ser como Cristo, olhar além dos rótulos, olhar além da casca, e então poder oferecer graça, poder ser canal de cura, canal de bênção, canal de restauração, canal de transformação. Igreja saudável, Senhor. Uma igreja que não fere com a espada, mas que dá vida. Uma igreja que sabe manejar bem a espada da verdade. Ó Senhor, cura as orelhas que nós temos ferido. Cura, Senhor, as nossas orelhas feridas. E que saiamos daqui com isso no coração. Porque a semana começou. E temos oportunidade para colocar isso tudo em prática já a partir de agora. Que o Senhor nos abençoe e nos use conforme o Teu querer,
pela ação do Teu Espírito, em nome de Jesus. Oremos a oração que nos ensinou o Senhor Jesus. Pai nosso que está nos céus, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Confirmando nossos anúncios, temos estudado heresias no nosso estudo bíblico de quarta-feira, que infelizmente nem sempre tem dado para ministrar na quarta-feira. Peço paciência por parte dos irmãos, tem sido um tempo difícil, trabalhoso para a gente. Em breve, cremos que as coisas vão melhorar e a gente vai conseguir ajustar tudo isso da maneira certa. Falamos de ebionismo na última aula, né? Vimos aí que é uma filha do judaizantismo. Nos dá continuidade falando agora, possivelmente, das heresias do quarto século. Nossa escola bíblica dominical, às 5 horas da tarde, estamos estudando a Confissão de Fé de Westminster. Vamos passar agora para o capítulo 8, né? Falando de Cristo como mediador do pacto da aliança. E no domingo que vem daremos início ao nosso mês da Páscoa, trazendo pregações que giram em torno desse tema. Ouçamos o pós-lúdio. Que Deus abençoe a sua vida e a sua semana.